Poema 109. Se o ser humano trilhar o caminho correto, despojado de sentimentos egoísticos, receberá grandes e abundantes bênçãos. Na verdade, atualmente, o que é óbvio está sendo muito negligenciado, e eu, portanto, me sinto obrigado a escrever sobre isso. Observando todos os aspectos da sociedade, podemos dizer que quase não se vêem pessoas imbuídas do sentimento de justiça, as quais pensam exclusivamente em seus interesses em qualquer situação. Quando às vezes alguém fala em justiça, simplesmente é ignorado e tratado como antiquado, sendo até mesmo menosprezado. Então, se as pessoas procederem pensando só em si mesmas, será que as coisas correrão bem? Muito ao contrário do esperado, ocorrem mais fracassos e mais infortúnios do que sucesso. Apesar de viverem essa situação repetidamente, sem desconfiarem de nada, levam a vida normalmente. Esta é a realidade do mundo atual. No entanto, a nosso ver, existe uma causa evidente que as pessoas não conseguem perceber. Qual seria essa causa? É justamente o que digo, a escassez do senso de justiça. Grande parte das pessoas é prejudicada o tempo todo pelos maus pensamentos e, devido às nuvens espirituais que envolvem sua alma, não conseguem enxergar o motivo dos fracassos e das adversidades. Pela observação que venho realizando ao longo tempo sobre a sorte ou a má sorte, não tenho dúvida sobre a sua compreensão. Onde se encontra, então, a causa fundamental da falta do senso de justiça? Sem dúvida, a causa é o desconhecimento da existência do mundo espiritual, que é invisível, mas existe verdadeiramente. Nesse mundo há a lei de Deus que, diferentemente da lei dos homens, julga as ações humanas com severidade e sem parcialidade. Lamentavelmente, por não saber que isso ocorre, o ser humano, mesmo ouvindo falar, não consegue acreditar e assim cria a causa da própria infelicidade inconscientemente. Dessa forma, as pessoas, na maioria, são hábeis ao falarem, tentam mostrar apenas as aparências e sempre se esforçam arduamente a fim de mostrar um valor muito além do que possuem realmente. Não obstante, isso é inútil, pois, como eu já disse, o olhar vigilante de Deus percebe o íntimo do ser humano e define sua boa ou má sorte, medindo com exatidão o bem e o mal. Se uma lógica tão evidente como essa deixasse de ser percebida pelas pessoas com baixo nível de instrução, ainda seria compreensível. Mas o que dizer das pessoas cultas e ilustres de alta reputação e fama? Isso se verifica porque elas enxergam apenas a parte exterior do mundo material e desconhecem o fundamental mundo espiritual que está na parte interna. Consequentemente, tentam espremer uma inteligência que não possuem e se esforçam para enganar as pessoas, achando que isso é ser esperto. Por esse motivo, podemos dizer que tais pessoas são dignas de piedade. A prova disso está nos resultados, que são sempre o inverso. Mesmo assim, não percebem que, na realidade, as coisas não lhes correm bem. Independentemente da classe social, pensam assim, e, portanto, só tendem a crescer o número de criminosos e a insegurança social. Assim sendo, alguém, por mais que deseje realizar algo de útil na atual sociedade, encontra obstáculos que o levam ao fracasso. Apesar de seus esforços, passa por grandes dores em vão. Por vezes acaba sendo alvo dos jornais ou ações judiciais. Considero as pessoas às quais me referi como um grupo de pessoas estúpidas e espertas, e tenho me esforçado o máximo com o desejo de despertá-las a todo custo. Para isso, evidentemente, não há outro recurso senão fazê-las reconhecer a existência de Deus, o que também tem sido muito difícil. Isso porque, na atualidade, quanto mais alta a posição social, pensa-se que o ateísmo é uma condição para alguém ser considerado culto. Desse modo, para fazer com que elas compreendam realmente, devemos criar uma oportunidade a fim de que possam presenciar os milagres. Eis porque, fazendo uso do poder que me foi concedido por Deus, atualmente tenho manifestado surpreendentes milagres
e sinto-me feliz em saber que, finalmente, esse fato está sendo reconhecido pela sociedade. Explicando melhor o princípio exposto, a justiça em si é o próprio Deus e a maldade é o próprio Satanás. Portanto, Deus é a justiça e Satanás a maldade. Em sua essência, Deus aprecia a felicidade e Satanás a infelicidade. Por essa razão, a felicidade ou a infelicidade do ser humano dependem da sua maneira de pensar. Portanto, o fundamental é compreender essa verdade do fundo do coração. Além disso, ninguém poderá ser feliz se não se fundamentar no senso de justiça. Vemos, portanto, que não há nada mais prejudicial que o mal. Costumo sempre afirmar: pessoa má, teu nome é tolice. Se as pessoas compreenderem essa verdade, poderão, a partir de agora, percorrer o caminho da felicidade. Entretanto, para isso ocorrer, existe uma condição. Mesmo que se diga simplesmente justiça, existem dois tipos: a não verdadeira e a verdadeira. A primeira compreende a justiça menor de interesses individuais e a justiça média de interesses que priorizam o próprio grupo social e nação. Já a segunda é a justiça ampla, que prioriza a humanidade e somente essa é verdadeira. Por exemplo, a fidelidade aos pais e ao imperador, no fundo, possui um princípio egoístico constituindo a justiça não verdadeira. O Japão foi derrotado na recente guerra porque se baseou em uma justiça não verdadeira que visava apenas ao próprio benefício. Somente a justiça ampla, que objetiva benefícios para o mundo inteiro, é que proporciona a eterna prosperidade. Esta é a verdade. Evidentemente, o mesmo pode ser dito em relação à religião. O atual declínio das grandes religiões, como o budismo e o cristianismo, é porque, embora pareça que atuavam com ampla justiça, incorreram em algumas falhas das quais ambas não tinham compreensão até então. No entanto, e todos os nossos fiéis sabem disso, a Igreja Messiânica tem por lema a construção do paraíso terrestre, isento de doença, pobreza e conflito, e sua verdadeira intenção é beneficiar a humanidade. Em outras palavras, isso significa que ela é a realizadora da verdadeira e ampla justiça. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5, Senso de Justiça, em 23 de dezembro de 1953, extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 2, página 24.